Meados de 1917, o Brasil havia declarado neutralidade em relação à guerra ocorrendo, ou seja, teoricamente não atacaria nem seria atacada. Países neutros deveriam seguir algumas normas sobre o uso de seus portos, algo importante para o Brasil, que na época tinha a exportação como principal economia, especialmente café. A Alemanha usava um estilo de guerra submarina, que usava submarinos para afundar os navios de exportação inimigos, em especial os ingleses, buscando assim prejudicar a economia da Inglaterra. Porém, em fevereiro de 1917, mudando sua estratégia de guerra, a Alemanha passou a atacar qualquer navio que parecesse suspeito, até mesmo se fossem países neutros. No dia 5 de abril, o Brasil navegava de acordo com as regras de países neutros, mas mesmo assim foi atacado, marcando o dia da morte de 3 brasileiros. Dia depois, o Brasil rompeu todas as relações diplomáticas com o Império Alemão. Entre abril e outubro, os 3 navios foram atacados. Por isso, dia 26 de outubro de 1917, quando o Brasil declara guerra contra a Alemanha, o presidente Václav Brás disse que reconhecia os estados da guerra entre os dois países. No mesmo ano, como repassário, o Brasil confiscou 42 navios alemães que estavam ou passaram por portos brasileiros. Desde 1917 até o início de 1918, tivemos no Brasil diversas manifestações populares anti-germânicas. Inclusive, o catarinense Lauro Miller renunciou ao cargo de ministro de Relações Exteriores, por conta da pressão e suspeitas de ser um espião ou traidor, pois era filho de alemães. Houve um momento em que o Brasil não era tão favorecido na guerra, por usar estratégias ultrapassadas. Por isso, soldados brasileiros foram enviados para a França, para aprenderem novas táticas de guerra e depois retornarem. Mas alguns deles até se destacaram em combate, lá mesmo na França, como foi o caso do Marechal José Pessoa, que viria a ser um dos principais reformadores do Exército e chefiar mais tarde a Comissão de Localização da nova capital federal, o que escolheu o lugar onde hoje estamos, Brasília. No início do século XX, o papel do Brasil na guerra marítima passou a ser muito requisitado pelos países bem desenvolvidos, pois, com a reorganização da Marinha Brasileira, o Brasil contava com uma frota pequena, mas moderna. Os efeitos da guerra no Brasil aconteceram internamente. O fim do conflito causou uma nova onda imigratória de europeus para o Brasil, fugindo da destruição pós-guerra de seus países. A guerra diminuiu o comércio internacional de produtos de consumo, já que a economia tornou-se a guerra, o que de certa forma ajudou o desenvolvimento de indústrias brasileiras, que passaram a suprir a demanda interna por produtos industrializados. Durante a década de 1920, aconteceu a primeira expansão industrial brasileira. Ao mesmo tempo, a guerra agravou a crise do preço e produção de café, o principal produto de exportação da economia brasileira, o que gerou uma série de outros problemas econômicos e sociais. Tanto que as crises que causaram o fim da Primeira República foram potencializadas em função da Grande Guerra. Ao fim do conflito, os navios alemães capturados e a indenização por sacas de café apreendidas em portos alemães foram inseridas no Acordo de Paz. O Brasil, por fim, foi um dos fundadores da Liga das Nações, como um dos países vencedores.